A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Ismael, este é o vídeo de número 15 do canal Retornando às Escrituras. Como nós prometemos no último vídeo, hoje nós vamos fazer uma reflexão, né, entre as 7 igrejas e a parábola das 10 virgens. Será que tem alguma relação entre o assunto e outro? Então hoje nós vamos estar estudando então este assunto. Antes de mais nada, eu pediria a você que desde já deixe aí seu like, né, no nosso vídeo. Se também você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva no canal, né, para que possa estar recebendo mais e mais porção da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos iniciar hoje, né? Nós vamos fazer uma comparação, né, já que nós já estudamos a questão das 7 igrejas. Então hoje nós faremos uma comparação, né, entre as 7 igrejas e a parábola das 10 virgens. Vou estar compartilhando aqui com os irmãos, né, a passagem de Mateus, capítulo 25, né, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Só um minutinho. Só um minutinho. Aqui está, né? Parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, deixa eu só sair aqui da tela, né? Voltar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nós vimos aqui, então, a parábola das 10 virgens, né? Nós podemos, então, comparar, né, essa parábola das 10 virgens com as 7 igrejas, né? Nós vimos aqui que na parábola das 10 virgens está falando de lâmpada e está falando de azeite, né? E nós sabemos que as virgens é a igreja, né? As virgens são a igreja. Lá em 2 Coríntios 11, versículo 2, diz assim: Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então nós sabemos aqui que as virgens são a igreja, né? E fala também de lâmpada e de azeite, né? E na igreja também, né? Nós estudamos nos estudos anteriores, nós sabemos que aqui no Apocalipse Deus compara a igreja com a menorá, e nós sabemos que a menorá ela tem 7 lâmpadas, né? E as lâmpadas são acendidas com azeite. Então, a princípio, nós podemos fazer essa comparação. Quando nós vamos para a parábola das 10 virgens, irmãos, nós temos aqui, inicialmente, 3 figuras, né, ou 3 personagens importantes nessa parábola. Nós temos aqui as virgens, né, as virgens com as suas lâmpadas ou com as suas candeias. Nós temos o noivo e temos também alguém que grita à meia-noite. Então, nós temos aqui nessa parábola essas 3 personagens, né? Então, nós sabemos que as candeias, elas são pequenas lâmpadas, né? Pequenos luminares que eram usados naquela época no período da noite.
Então, essas pequenas lâmpadas, elas eram usadas no período da noite. Por quê? Porque através da luz, né, que emanava das lâmpadas, as outras pessoas podiam identificar o rosto de quem estava portando a lâmpada, né? Lembrando que naquela época não tinha luz elétrica, né? Então, o único modo de você identificar a outra pessoa, né, ver o rosto da outra pessoa, através da lâmpada que aquela pessoa portava. E essa parábola das 10 virgens, né, ela se passa à noite, né? Ela se passa durante a escuridão da terra. E Deus, então, nessa parábola, ele está também comparando esse mundo, né, esse mundo com a noite, com as trevas, né? Nós sabemos que esse mundo está em trevas, né? As trevas significa o quê? A ausência de luz, né? É o mundo onde que não há luz, é o mundo onde que não tem Cristo. E a parábola diz que próximo à meia-noite, né, todas as virgens dormiram, ou seja, todas as 10 virgens dormiram porque o noivo tardou, né? O noivo ainda não tinha chegado. Mas interessante que, embora essas virgens estivessem dormindo, a palavra de Deus diz que tinha alguém acordado. Tinha alguém acordado naquele período da noite, naquela vigília da noite. E essa pessoa que estava acordada, ela deu um grito, né? Um grito de alerta, né? Alertando que o noivo estava chegando. Então, esse alguém que dá o grito, alertando que o noivo está chegando, representa a igreja que desperta as demais virgens, ou seja, as demais igrejas, para o encontro com Cristo. Então, essa igreja que dá o grito representa essa igreja que desperta as outras, e esse alguém que dá o grito também representa aquele crente que não sai da posição de alerta. Né? Lembra que nós estudamos lá na igreja de Laodiceia, né? Aquelas quando Cristo adverte, né, aquela igreja que ela não é nem quente nem fria, ou seja, uma igreja que não se posiciona. E nessa parábola aqui, essa pessoa que deu o grito representa o quê? Aquele crente que não sai da posição, né? Aquele crente que está sempre em alerta. É aquele crente que ora e vigia sem cessar, ou seja, aquele crente que está sempre alerta. E esse crente, né, é um crente que vigia constantemente, ou seja, é um crente cheio do Espírito Santo, e por isso ele é apto para soar o alerta, né? Porque ele é usado naquele momento como uma atalaia, né, para aquelas demais pessoas que estão dormindo. Quem são essas pessoas que estão dormindo? São os demais castiçais, né, que estão apagados, né, diante de Deus. Outro aspecto, outro aspecto interessante que nos mostra nessa parábola, né, é o fato de que todas as 10 virgens, né, elas eram puras, né, ou seja, elas tinham sido remidas, né, no sangue do Cordeiro. Mas a gente vê que somente 5 delas estavam preparadas, né, com óleo de reserva. Né? Somente 5 delas estavam abastecidas com óleo puro, né, do Espírito Santo. E sem esse óleo, né, a candeia, né, a luminária, ela se extinguia, né, e a pessoa não era identificada. Então, no momento em que as virgens chegaram ali, né, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade, não vos conheço. Como as lâmpadas estavam sem azeite, né, o noivo não pôde identificar o rosto delas, né, porque naquele período de escuridão era necessário que a lâmpada tivesse acesa para que as pessoas reconhecessem o rosto. Então, a luz acesa na candeia, irmãos, isso faz referência ao que é a nossa vida espiritual. Representa aquele crente que tem o selo do Espírito Santo de Deus, né, no qual nós somos selados para o dia da redenção. Então, isso que representa essa luz acesa. Então, nós podemos ver aqui o seguinte, né, que nós temos cinco castiçais, né? Nós sabemos que cada castiçal representa uma igreja, né? Conforme a gente estudou lá no Apocalipse capítulo 1. Cada castiçal representa uma igreja. Então, nós temos aqui 5 castiçais repreensíveis, né? Onde nós temos castiçais vencedores e perdedores, né?
Então, nós tínhamos lá 7 igrejas. Daquelas 7 igrejas, 5 daquelas eram repreensíveis. Ou seja, 5 daquelas igrejas, elas receberam elogios e receberam repreensão. Sendo que a igreja de Filadélfia, né, conforme nós estudamos, foi a única igreja que só recebeu repreensão. Então, dessas 5 igrejas, desses 5 castiçais, somente Esmirna e Filadélfia não tinham repreensão. Né? Então, ou seja, pelo testemunho dessas 2 igrejas, né, ou seja, essas 2 igrejas que não tiveram repreensão, são as 2 igrejas que vão despertar as demais. Essas igrejas, então, elas vão dar esse grito, né, informando que o noivo está chegando. Então, elas serão o quê? Elas serão 2 testemunhas, né? E aqui já é uma preparação já para mais para frente, né? Nós estamos estudando a questão das 2 testemunhas, né? Aqui já nos dá, vamos dizer assim, informações iniciais, né? Da questão das 2 testemunhas. Então, essas 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, né? São 2 testemunhas que vão avisar as virgens, né? As demais, que à meia-noite vem o noivo. Ou seja, o que é importante nessa palavra das 10 virgens? É que haverá alguém na noite que vai gritar. Né? Haverá alguém na noite acordado que vai despertar as demais igrejas, que vai despertar as demais pessoas. Então, quando se ouve o grito, né, as 10 virgens, então, elas vão despertar. Né? As prudentes, elas saem por um caminho, né? Mas a gente vê que as nessas, elas voltam para comprar mais azeite. E nesse momento aqui que se ouve o grito, né, é exatamente o momento em que a trombeta, né, será tocada, né, será anunciada a volta de Cristo. Né, que porque nós sabemos que as trombetas são o quê? É a preparação para o dia da expiação, que é o dia da volta de Cristo. Lembra quando nós estudamos a questão das festas, né? A festa das trombetas, né? Ela vai do dia 1 do mês 7 até o dia 10 do mês 7. Eles tinham o quê? 10 dias para se preparar para o Yom Kippur, né? Que é o dia da expiação. Então a gente percebe aqui nessa parábola o quê? Que as nessas, elas não receberam a expiação. Né? Elas não receberam a expiação, que representa a volta de Jesus, e consequentemente não entraram para na festa dos tabernáculos, né? Que é o momento em que vai ter, né, o casamento de Cristo com a noiva. Né? Então, irmão, se a pessoa não levar a luz, né? O que é a luz? A luz é o próprio Cristo, né? Se a pessoa não levar a luz consigo, o noivo, ele não vai conseguir ver o rosto das virgens. Por isso que Cristo, naquele momento, ele disse para aquelas viúvas, para aquelas virgens nessas, né? Não vos conheço, porque ele não conseguiu ver o rosto daquelas pessoas. Lá em 2 Coríntios 3, versículo 18, diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então a gente vê aqui a imagem do rosto sendo conhecido por Cristo, né? E é por isso então que o Senhor naquele momento conheceu aquelas virgens. Então a igreja de Esmirna e Filadélfia, né, serão as igrejas do tempo do fim que vão acordar os outros castiçais. Né? Por quê? Porque foram as 2 únicas igrejas que não tiveram repreensão. Né? Ou seja, elas vão preparar o restante das igrejas para poder receber o Senhor. E aqui nós temos 5 prudentes, né? 5 virgens prudentes que serão vencedoras e 5 virgens nessas que não serão vencedoras. Elas não vão vencer, ou seja, elas não vão encontrar com o noivo. Né? E agora, irmão, vou mostrar para os irmãos agora, né, a questão da menorá, para os irmãos poderem entender melhor, né? Até para aqueles irmãos que não entenderam lá no início, né? Quando nós comparamos a igreja com a menorá,
Eu creio que agora, com essa explicação que a gente vai dar aqui, né, vai ficar mais fácil para os irmãos poderem entender essa questão da menorá. Vou compartilhar aqui uma tela com os irmãos. Só um minutinho. Louvado seja Deus. Então, nós temos aqui a menorá, né? Temos aqui as igrejas colocadas em ordem, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Então, nós podemos ver aqui que Esmirna e Filadélfia, né? Esmirna e Filadélfia são aquelas que não têm repreensão, ou seja, isso nos mostra que são as duas testemunhas fiéis, né, em relação às outras, né? E a gente percebe aqui que todas essas igrejas aqui, elas estão ligadas no mesmo cano, né? E nesse cano aqui, né, é que exatamente está a meretriz, a Jezabel, né? Então essas igrejas estão ligadas no mesmo cano e uma meretriz na cana central, que é Jezabel, né? Lembra quando nós estudamos lá que é a igreja de Tiatira, né? Ou seja, o que representa isso? Que todos os pecados cometidos aqui, né, esses pecados vão passando para as demais igrejas, né? Porque essa igreja está exatamente na cana central. Aí a gente começa a perceber por que que Deus, né? Por que que Cristo, lá no início, no capítulo 1, quando nós vimos, Deus colocou que as igrejas em ordem, né, os castiçais em ordem. Exatamente para nos poder trazer essa revelação, né, de que, através dessa cana central, ela transfere o pecado para as demais igrejas. Mas nós tivemos o que? Duas igrejas, né, que não tiveram repreensão. Essas 7 igrejas, então, elas representam o quê? A plenitude do povo de Deus, né? Elas representam, né, todo o povo de Deus. E essas igrejas são as igrejas que se encaixam na última semana de Daniel, ou seja, nos últimos 7 anos. Então nós temos aqui uma menorá, né, e 2 candeeiros acesos. 2 candeeiros acesos, Esmirna e Filadélfia, né, alimentando toda a menorá na última semana. Ou seja, na última semana, né, que é a igreja que são as igrejas que vão dar o grito, né? Elas vão estar aqui alimentando toda a menorá, né, na última semana, né, nos últimos 7 anos. Então nós temos aqui 5 igrejas, né, sem o Espírito Santo, ou seja, que representa aquelas 5 virgens loucas, né, que são essas aqui, né? Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, né? 5 igrejas sem o Espírito Santo, ou seja, são aquelas 5 virgens loucas, né? Sem o óleo nas candeias. Né? E nós temos aqui 2 igrejas, né? Esmirna e Filadélfia, plenas do Espírito Santo, que representam o quê? As 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas, então, elas vão alimentar os outros castiçais com azeite de ouro que vem de Deus. Essa questão do azeite de ouro nós vamos entender melhor quando a gente estiver estudando lá no capítulo 11, né, a questão das 2 testemunhas. Então, irmãos, era esse o estudo que eu queria mostrar para os irmãos, né, essa comparação entre, né, as 7 igrejas, né, e a parábola das 10 virgens. Né. Espero que os irmãos tenham compreendido, né. É interessante a gente fazer essa compreensão e entender, né, essa questão das 7 igrejas, né, que Cristo quis mostrar, né, e bem como, né, essa questão das 10 virgens. Amém, irmãos? Então, encerro o estudo por aqui. Né? No próximo vídeo, nós vamos já estar entrando no capítulo 4 de Apocalipse. Né? Então, não perca aí o próximo vídeo. Agradeço aqueles que permaneceram até aqui. E se você tiver alguma dúvida, irmão, deixa aí nos comentários, né, para que a gente possa estar esclarecendo os irmãos. Amém, irmãos? Então deixa aí, se você ainda não deixou seu like, deixa aí seu like. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E fiquem todos, né, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.